Você já presenciou uma cena que simplesmente te paralisou? Um momento tão injusto, tão cruel, que fez seu coração apertar e sua mente questionar. Como alguém pode tratar outro ser humano dessa maneira? Neymar não esperava ver aquilo. Ele apenas entrou na loja, distraído, talvez pensando em algo trivial. Mas então, algo cortou o ar como uma lâmina invisível. Uma voz alta, carregada de impaciência e desprezo. Você não faz nada direito. Isso aqui não é desculpa para ser lenta. O tom era ríspido. A voz do gerente ecoava pela loja e todos pareciam encolher ao redor. Mas a atendente, a mulher que recebia aquelas palavras cortantes, não podia se encolher. Ela estava ali, de pé, exposta, com as mãos sobre a barriga, tentando conter as lágrimas. Seu ventre carregava uma vida, mas naquele momento, ela própria parecia se sentir menor do que qualquer coisa. Agora, imagine a cena. Imagine uma mulher grávida, frágil, enfrentando um turbilhão de emoções. Medo, vergonha, exaustão. E então, imagine o choque de Neymar ao presenciar aquilo. O que ele deveria fazer? O que qualquer um de nós faria? Havia algo naqueles olhos, nos olhos daquela mulher, que falava mais alto que qualquer palavra. Eles não pediam socorro, eles imploravam por dignidade, por um simples resquício de respeito. Quantas vezes na vida somos levados ao limite? Quantas vezes sentimos que ninguém vê nossas lutas, nossas dores, nossos esforços silenciosos? Neymar sentiu um aperto no peito. Não era sobre futebol, não era sobre fama, era sobre humanidade. E então aconteceu algo inesperado. O gerente, ainda inflamado pelo próprio autoritarismo, virou-se e viu Neymar. Seu rosto mudou. O poder que ele achava que tinha se desfez em um segundo, como se apenas naquele instante ele percebesse o que estava fazendo. Mas por que precisamos da presença de alguém grande para lembrar do básico? Por que a compaixão só vem quando sabemos que estamos sendo observados? Neymar não precisou dizer nada. Seu olhar já carregava a pergunta que ecoava por toda a loja. Isso é o melhor que podemos ser como seres humanos? E naquele momento, naquela fração de segundo em que o silêncio caiu sobre tudo, algo mudou. Mas será que mudou apenas naquele instante? Ou será que, assim como Neymar, todos que testemunharam aquilo carregaram para sempre a lembrança daquele dia? E você? O que faria se visse alguém sendo humilhado bem diante dos seus olhos? Quantas vezes você já se sentiu invisível? Quantas vezes suportou dores em silêncio, esperando que alguém percebesse sua luta? A atendente não sabia que aquele dia mudaria sua vida. Quando acordou naquela manhã, colocou a mão sobre a barriga e sorriu. Apesar do cansaço, da pressão, do medo do futuro, havia uma vida crescendo dentro dela. E isso era maior do que qualquer outra coisa. Mas o mundo nem sempre respeita aqueles que carregam o peso da esperança. O turno mal havia começado quando os primeiros olhares impacientes do gerente a atingiram. No início, foram apenas olhares. Depois, suspiros exagerados, reviradas de olhos, até que vieram as palavras pesadas, afiadas, carregadas de desprezo. Até quando essa desculpa vai servir? Gravidez não é doença, sabia? Se continuar assim, pode nem precisar voltar amanhã. Cada palavra caía sobre ela como uma pedra, mas ela não chorou, não ali. Engoliu seco, abaixou a cabeça e continuou dobrando as roupas, sentindo as mãos tremerem levemente. Mas e o bebê? Ele sentia tudo isso? Sentia o aperto no peito da mãe? A verdade é que ninguém via o que estava por trás daquela mulher de uniforme. Ninguém sabia das noites sem dormir, das dores nas costas, do medo de não conseguir sustentar seu filho. Ninguém sabia quantas vezes ela segurou as lágrimas porque não podia perder aquele emprego. E no fundo, quantos de nós já não fomos como ela? Quantos já ouviram palavras que machucam, mas não puderam responder? Quantos já engoliram humilhações por medo de perder algo ainda maior? Ela não pediu para ser tratada de forma especial. Só queria respeito, só queria um pouco de humanidade. Mas naquele dia, algo aconteceu. Ela sentiu o peso daquelas palavras uma última vez. Mas, antes que pudesse se encolher, um silêncio estranho tomou conta do ambiente. Os clientes pararam.
O gerente hesitou, e ela percebeu que alguém estava ali, alguém que viu tudo. Naquele instante, ela não estava mais sozinha. E quantos de nós já desejaram isso? Que alguém simplesmente nos visse, que alguém dissesse: eu estou aqui, eu sei o que está acontecendo. Você não está sozinho. Naquele dia, algo mudou. Talvez não apenas para ela, mas para todos que testemunharam aquela cena. E você, se estivesse ali, o que faria? Olharia para o outro lado ou daria um passo à frente? Você já sentiu aquele nó na garganta ao ver algo profundamente injusto acontecer bem diante dos seus olhos? Aquele momento em que o coração bate mais forte, a respiração acelera e uma voz dentro de você grita: isso não pode continuar assim. Neymar sentiu. Ele não era apenas um jogador de futebol ali. Não era o ídolo, o craque dos gramados, o nome estampado em camisas pelo mundo inteiro. Naquele instante, ele era apenas um ser humano que via outro ser humano sendo esmagado, reduzido, tratado como se não tivesse valor. E isso doeu. A dor não era física, mas apertava o peito. Era o tipo de dor que surge quando você enxerga o sofrimento de alguém e sente que precisa fazer algo, qualquer coisa. Os olhos dele se fixaram na atendente. Ela estava imóvel, segurando as lágrimas, tentando esconder o tremor das mãos. Seu corpo frágil carregava uma vida, mas naquele momento parecia que ninguém se importava com isso. Ou será que alguém se importava? Neymar desviou o olhar para o gerente, que ainda não tinha percebido sua presença. O homem continuava despejando palavras duras, como se cada sílaba fosse um golpe invisível. E a cada palavra, Neymar sentia mais e mais aquele nó apertando. O que ele deveria fazer? O que qualquer um faria? Falar, intervir, apenas assistir? Foi quando aconteceu. O gerente, com seu tom arrogante e impaciente, finalmente notou que não estava mais no controle absoluto da cena. Seus olhos encontraram os de Neymar, e naquele momento, algo mudou. Não foi preciso gritar, não foi preciso confronto. A simples presença de Neymar foi o suficiente para criar um silêncio absoluto na loja. Um silêncio que gritava muito mais alto do que qualquer discussão. E no meio desse silêncio, a atendente respirou fundo pela primeira vez em muito tempo, porque às vezes tudo o que precisamos é saber que alguém vê, que alguém se importa, que alguém está ali. Mas será que isso deveria depender de um nome famoso? Será que não deveríamos todos ser essa presença? Aquela pessoa que interrompe a injustiça, que impede a dor, que olha nos olhos e diz: eu vejo você, eu me importo. Naquele momento, Neymar não era o jogador, não era a estrela. Ele era apenas alguém que escolheu não ficar em silêncio. E você, se estivesse ali, teria feito o mesmo? Você já viu o medo nos olhos de alguém que por um instante percebeu que estava errado? Já testemunhou aquele momento exato em que uma pessoa entende que passou dos limites, que machucou alguém, que ultrapassou a linha entre autoridade e crueldade? O gerente viu. Ele percebeu no instante em que seu olhar encontrou o de Neymar. Foi como se, de repente, o espelho de sua própria consciência se colocasse bem à sua frente, sem filtros, sem desculpas. A arrogância que antes sustentava seu tom agressivo se dissolveu. A segurança que ele sentia ao humilhar alguém simplesmente sumiu, porque agora alguém estava vendo. Mas por que precisamos da presença de alguém importante para lembrar do básico? Por que o respeito só aparece quando há testemunhas? O silêncio na loja era ensurdecedor. Cada funcionário, cada cliente, cada olhar estava voltado para ele, mas nenhum olhar o atingia mais do que o de Neymar. E ali, no meio daquele momento de constrangimento, havia também um instante de redenção. O gerente poderia continuar fingindo que estava certo. Poderia tentar justificar suas palavras, desviar, rir nervosamente, fingir que era apenas uma bronca normal. Mas ele sabia que não era. Ele sabia que havia cruzado um limite invisível, mas real. Então, ele baixou a cabeça. Não havia desculpas, não havia justificativas. O que restava? O que acontece quando percebemos que erramos? Às vezes, errar não é a pior coisa. A pior coisa é insistir no erro,
é continuar machucando, continuar fingindo que está tudo bem, quando na verdade alguém está sangrando por dentro. Naquele momento a atendente grávida ainda estava ali, ainda segurando as lágrimas, ainda sentindo na pele o peso de tudo o que havia acontecido. Mas agora, pela primeira vez, ela via algo diferente nos olhos do gerente. Arrependimento? Medo? Ou será que, no fundo, ele também era um prisioneiro das próprias falhas? Porque o erro, quando reconhecido, pode se tornar uma lição. Mas será que ele aprenderia? Será que mudaria? Ou será que, como tantos outros, apenas se comportaria diferente enquanto estava sendo observado? E você, se estivesse no lugar dele, o que faria? Olharia para trás e fingiria que nada aconteceu? Ou teria a coragem de mudar? Quantas vezes a simples presença de alguém já mudou completamente uma situação? Já sentiu aquele alívio profundo ao perceber que, no meio da tempestade, havia alguém ali para te enxergar, para te dar forças, para te lembrar que você não está sozinho? A atendente grávida sentiu. Por meses, ela havia suportado tudo em silêncio. Cada palavra ríspida, cada olhar impaciente, cada momento de desprezo. Carregava não apenas o peso da gravidez, mas também o fardo de um ambiente onde sua existência parecia ser um incômodo. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Neymar não precisou dizer nada. Ele não gritou, não confrontou, não precisou usar a voz para provar qualquer ponto. Porque às vezes o simples fato de estar ali já muda tudo. E naquele momento a atendente percebeu algo que há muito tempo havia esquecido. Ela importava. Porque não era apenas sobre um craque do futebol que por acaso estava na loja. Era sobre o que ele representava naquele instante. Um símbolo de que o mundo ainda tem espaço para a empatia. Que ainda existem olhos atentos para o sofrimento alheio. Que ainda há pessoas que não viram o rosto para a injustiça. E o gerente, ele sentiu o peso daquele olhar. O homem que minutos antes parecia tão seguro de si agora estava completamente desconcertado. Sua postura endurecida, sua autoridade fabricada, tudo isso se desfez em segundos, porque no fundo ele sabia que fez errado, sabia que sua postura não tinha justificativa. Mas o que realmente incomodava o gerente não era Neymar em si, era o que Neymar simbolizava naquele momento. O reflexo de sua própria consciência, algo que ele evitava há muito tempo. E ali, diante de todos, o inevitável aconteceu. O silêncio foi quebrado. A atendente, que por tanto tempo abaixou a cabeça, finalmente ergueu o olhar. Ela viu Neymar, mas mais importante do que isso, viu a si mesma. Viu que não estava sozinha, porque às vezes tudo o que precisamos é de um lembrete de que temos valor, um lembrete de que nossa dor importa. Mas por que precisamos de alguém famoso para enxergar isso? Por que esperamos que os grandes façam aquilo que todos nós deveríamos fazer? Naquele dia, a presença de Neymar foi um divisor de águas. Mas a pergunta que ficou no ar foi: e amanhã? E quando ele não estiver mais aqui, quem será a voz que interrompe a injustiça? E você, quando vir algo errado, vai esperar que outro intervenha? Ou será você a presença que faz a diferença? Você já parou para pensar em como um único momento pode mudar tudo? Como um instante de coragem pode transformar um dia, uma vida, um destino? O que aconteceu naquela loja poderia ter sido apenas mais um episódio esquecido, mais uma história de humilhação silenciosa, mais uma dor engolida, mais uma ferida que ninguém jamais veria. Mas não foi. O impacto daquele momento não ficou preso entre as paredes da loja. Ele se espalhou, cresceu, se transformou em um reflexo da sociedade em que vivemos. Porque não era só sobre Neymar, não era só sobre um gerente agressivo, não era só sobre uma atendente grávida sendo humilhada, era sobre todos nós. Quantas vezes passamos por alguém que está sofrendo e fingimos que não vimos? Quantas vezes ouvimos palavras duras e escolhemos o silêncio? Quantas vezes, por medo ou indiferença, deixamos a injustiça seguir seu curso? Mas, naquele dia, algo diferente aconteceu. A atendente não saiu da loja da mesma forma que entrou. Ela não estava mais invisível. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que sua dor foi notada, que sua dignidade importava,
que seu sofrimento não era algo que deveria ser aceito em silêncio. E o gerente, ele também não era mais o mesmo. Talvez tenha aprendido algo, talvez tenha sentido vergonha, ou talvez tenha apenas ficado aliviado ao ver que tudo finalmente havia passado. Mas será que passou mesmo? Porque o que fica depois de um momento como esse não é apenas a lembrança, é a reflexão. É o que fazemos com o que vimos, com o que sentimos, com o que aprendemos. A história se espalhou, pessoas comentaram, algumas se revoltaram, outras se emocionaram, mas a pergunta que ecoava era sempre a mesma: e se Neymar não estivesse lá, a atendente continuaria sendo humilhada? Alguém teria tido coragem de intervir? Porque a verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitas vezes não há um Neymar por perto. E então a responsabilidade volta para nós. O mundo pode ser um lugar cruel, mas também pode ser um lugar de redenção, de compaixão, de coragem. Tudo depende de quem escolhemos ser. Então, eu te pergunto, da próxima vez que você presenciar uma injustiça, vai esperar que alguém famoso apareça? Ou será você a mudança que o mundo precisa? A loja voltou ao normal. Os clientes seguiram suas compras. Os funcionários continuaram suas tarefas. O gerente, agora mais contido, parecia tentar se recompor. Mas para a atendente grávida, nada mais seria como antes. Ela não esperava que aquele dia tomasse esse rumo. Saiu de casa pela manhã apenas para mais um dia de trabalho, carregando consigo os desafios de uma gravidez, o medo das contas que se acumulavam e o peso de um emprego onde era vista apenas como uma peça descartável. Mas naquele dia, algo foi diferente. Alguém olhou para ela. Alguém a enxergou. Neymar não precisou fazer um grande discurso, não precisou gritar ou ameaçar. Sua simples presença, seu olhar firme, seu silêncio cheio de significado foram o suficiente para mudar o rumo daquela história. Mas será que deveria ser assim? Será que precisamos sempre da presença de alguém famoso para que a dignidade de uma pessoa seja respeitada? Será que só mudamos de comportamento quando percebemos que estamos sendo observados? A verdade é que essa história acontece todos os dias. Em lojas, escritórios, fábricas, ruas. Há pessoas sendo humilhadas, silenciadas, apagadas. Há chefes que abusam de seu poder, clientes que desprezam quem os atende, seres humanos que tratam outros como se fossem invisíveis. E quantas vezes nós mesmos já passamos por isso? Quem nunca sentiu a voz falhar ao ouvir palavras injustas? Quem nunca segurou uma lágrima para não parecer fraco? Quem nunca se calou por medo de perder algo maior? Mas e se, em vez de esperarmos que alguém famoso esteja por perto, fôssemos nós a presença que muda tudo? Porque a verdadeira mudança não vem dos grandes nomes. Ela vem das pequenas atitudes, das escolhas diárias, do jeito como tratamos as pessoas ao nosso redor. A atendente grávida seguiu seu dia, mas dentro dela algo mudou. Não apenas por Neymar, mas porque naquele instante ela lembrou que tem valor, que merece respeito, que ninguém deveria ser tratado daquela maneira. E o gerente? Talvez ele tenha aprendido uma lição. Talvez tenha sentido vergonha. Talvez tenha refletido sobre quantas vezes já havia feito aquilo antes, sem ser interrompido. Mas a maior mudança não acontece em quem assiste. Ela acontece em quem age. Então, e você? Se um dia presenciar uma injustiça, vai virar o rosto ou vai ser a presença que faz a diferença? Se essa história te tocou, se fez você refletir, se te trouxe uma nova perspectiva, então eu te convido a fazer parte dessa jornada. Se inscreva no canal para mais histórias que inspiram, emocionam e nos fazem pensar. Porque juntos podemos criar um mundo onde ninguém precise esperar por um herói famoso para ser tratado com dignidade. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e venha fazer parte dessa transformação. Porque cada um de nós pode ser a mudança que o mundo precisa.